Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem? Sim ou não? Glória a Deus. Tá bem mesmo, quem está com Jesus está bem, é ou não é? A despeito das lutas, né? Vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 18. Quero te convidar a ler comigo o Evangelho de Lucas no capítulo 18. Como alguns gostam de dizer assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18. Esse é o jeito certo de se referir ao que nós temos em mãos. Vamos ficar de pé? Por favor, coloque-se de pé comigo. E nós vamos ler a parábola do fariseu e do publicano, capítulo 18, a partir do verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pai querido, a Tua palavra é viva, eficaz, a Tua palavra está aberta diante de nós hoje, Senhor, e nossos corações também estão abertos para recebê-la e para serem por ela transformados. Visita-nos, Senhor, com esta Tua presença gostosa que já temos vivenciado enquanto cantamos e declaramos verdades a Ti nas músicas, mas visita-nos agora, Senhor, a partir das verdades deste texto, que Teu Espírito Santo transforme nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e a igreja diz: amém. Amém. Pode se sentar. Se eu não me engano, nós já estamos na notícia da 3ª rebelião de Presídio. 3ª. E a barbárie vai tomando conta, da realidade do cotidiano do ser humano. A maldade, no coração de pessoas faz com que não apenas os presídios sejam a vívida imagem de um inferno na terra, como também, eu não sei se você está atento, mas atos de terrorismo aí pelo mundo afora, Já teve agora também, se não me engano, foi hoje de manhã ou de madrugada, em Jerusalém, carro passando por cima de gente. E a tendência, e a notícia que eu estava lendo, é que os presídios aqui no Ceará também já estão sob suspeita de possíveis e próximas rebeliões. E a gente, mais uma vez, para pensar no mundo e joga aquela questão assim: que mundo é esse, meu Deus? Como é que o homem chega a um ponto tal de maldade, de perversidade para com o próximo? E fazendo esse tipo de pergunta, a gente corre um risco grande de achar que o mal está apenas na ação maligna do presidiário que não vai ter jeito de restauração, ou no terrorista que faz parte de uma religião violenta, diferente da minha, cristianismo, que prega paz e amor. A gente corre o risco de achar, como disse o filósofo lá, que o inferno é o outro, que o mal está no outro, e não olha para a nossa própria necessidade de consertarmos um mal perene que habita em nossos corações. O mundo precisa de pessoas boas, parece um clichê
óbvio e raso o que eu estou lhe dizendo, mas diante do quadro que nós estamos vendo, não apenas agora, mas ao longo da história que se desenrola, fica cada vez mais verdadeira esta afirmação: o mundo carece de pessoas que vivam a verdadeira bondade. É ou não é verdade, irmãos? E o texto aqui fala de alguém que era muito bom. Fala de um tipo de pessoa, na época de Jesus, que havia sido formado por um processo histórico, que eu vou mostrar para vocês agora, que eram pessoas essencialmente boas, ao contrário do que a gente percebe, ou de maneira apressada, a gente acaba concluindo. Essas pessoas são os fariseus. Você sabia que os fariseus eram gente boa? Gente fina, como a gente diz hoje em dia. Tudo começou, queridos, quando o templo de Jerusalém foi destruído por ocasião do cativeiro babilônico. Volte aí uns bons 7 séculos antes de Cristo. E o povo que estava enfrentando a opressão dos assírios, agora é definitivamente subjugado pelos babilônios. E uma das coisas que a Babilônia faz e que é devastadora para Judá, porque nesta época o reino estava dividido entre norte e sul, e o reino do sul, onde estava situada Jerusalém, chamava-se Judá. O que é devastador para Judá é que a Babilônia, com a força dos seus exércitos pagãos, cometem o sacrilégio de descaracterizar por completo o templo em Jerusalém, destroem o templo. E se você imaginar comigo, o templo não era apenas um prédio religioso para os judeus. O templo era um instrumento de identidade para o judeu. Tudo em que o judeu acreditava se tornaria concreto a partir do exercício da sua fé dentro do templo. O templo, com todo o simbolismo dos ouros, das imagens de querubins e serafins, com todas as práticas cultuais que aconteciam lá dentro, com tudo que tomava lugar ali no átrio dos judeus e no átrio dos gentios, tudo isto era o centro da vida social, religiosa e política de Israel. Pois este centro que fornecia a identidade e a estabilidade de quem Israel era e do que Israel cria, estava agora destruído. E o povo então é levado para a Babilônia. Uma vez isso acontecendo, o judeu precisa reinventar a sua fé. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não pode mais restringir a sua adoração e o seu culto a Deus apenas às situações ocasionadas no interior do templo. Olha para você ver como isso faz sentido. É nesse período do cativeiro babilônico que começa uma compreensão por parte dos escribas e dos sábios antigos que o sagrado poderia existir fora do ambiente de culto do templo. E então é nesse contexto onde surgem as ideias de reuniões em pequenas assembleias para leitura e interpretação da Torá. Na verdade, como eles haviam sido levados para o cativeiro, o que se fazia era uma recapitulação e uma explicação da tradição oral, não era mais nem a tradição escrita da Torá, a tradição oral. Estas reuniões em lugares fora do templo, formando pequenas assembleias para se ouvir, comentar e aprender da tradição oral, ganharam um nome. E foi o nome do local em que estas reuniões aconteciam: sinagoga. As sinagogas surgiram por uma necessidade de, não havendo mais templo, porque a Babilônia o destruiu, nós precisamos nos reunir. A sinagoga agora era uma casa de aprendizado e ensino da lei de Moisés. Pois estes homens, escribas, conhecedores do texto,
e outros sábios que interpretavam esse texto, deram esse start de que mesmo sem um local de culto, poderíamos nos encontrar na sinagoga. Acontece que este cativeiro babilônico não durou para sempre. A palavra de Deus se cumpriu, depois de 70 anos, onde o castigo de Deus foi executado e levado a termo. O povo então agora tem uma autorização do governante do império seguinte, que é Ciro, o persa, para voltarem para Jerusalém. É nessa época em que acontecem os relatos descritos nos livros de Esdras e Neemias. Neste momento, um homem chamado Zorobabel, que havia sido liberado com diversos outros israelitas para voltarem a Jerusalém, ele encabeça o início da reconstrução, não apenas da cidade de Jerusalém, mas da identidade do judeu, porque Zorobabel vai construir o templo. E então, depois de muitos anos de trabalho e afinco, debaixo da supervisão e apoio dos persas, suporte persa para recomeçar a vida e a identidade dos judeus, o segundo templo é inaugurado. Digo segundo, porque se você lembrar da história, o primeiro templo foi construído por Salomão. Está claro? O segundo templo agora é inaugurado. Só que pense cá comigo uma coisa. Antes do cativeiro assírio, que precedeu da Babilônia, o povo de Israel vivia num regime de monarquia. Quem mandava politicamente eram os reis. Havia também as autoridades religiosas, dos sacerdotes, dos profetas, acima de tudo o sumo sacerdote. Mas o rei era a autoridade maior da nação. Com a sucessão de cativeiros e agora debaixo do domínio persa na mão de Ciro, o povo volta para casa e reconstrói o templo. Só que como eles ainda são escravos da Pérsia, porém um regime de prisão com liberdade supervisionada, vamos dizer assim, todo mundo lá de tornozeleira, e os persas vigiando ali Israel, eles podiam cultuar ao seu Deus no novo templo reconstruído. Eles poderiam resgatar a sua identidade, eles poderiam estabelecer novos sumos sacerdotes da linhagem de Levi, mas eles não podiam ter reis. Faz todo sentido, porque o rei agora estava lá na Pérsia. E por que é que isso é importante para você entender essa história? Porque agora a autoridade maior em Jerusalém não é mais o rei do período monárquico. A autoridade maior agora é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote se confirma e se estabelece como a elite das elites. Das elites, conhece essa expressão? A elite das elites. O sumo sacerdote agora tem o domínio do poder religioso, claro, mas também militar e político. Militar nem tanto, porque Israel não tinha tanta liberdade, uma vez que a Pérsia o dominava. Mas isso é importante porque naquela época já haviam secções entre o povo. O povo que olhava para os sumos sacerdotes como uma elite sacerdotal e não se identificava muito pela distância do abismo social e religioso que havia entre eles. O povo começou a se identificar com uma outra secção popular que não eram os saduceus. Os saduceus é de onde vinham os sacerdotes. O povo agora começava a se identificar com um grupo de conhecedores da palavra, provenientes dos escribas e dos sábios da antiguidade, um grupo que era das camadas populares, um grupo como o americano chama de colarinho azul, significa o quê? Trabalhadores, era gente da gente, e esse pessoal cresceu em admiração e estima por parte do povo. E esse pessoal recebeu o nome de fariseus. Os fariseus nascem assim, como um grupo que reage ao elitismo da camada
sacerdotal dos saduceus, e por se identificar com a população, ganha da população o apreço, o bem-querer, a admiração e a legitimação, e se estabelece. Os fariseus agora entendem que o espiritual que se experimentava no templo pode estar fora do templo. Os fariseus aderem a práticas muito importantes que antes da destruição do templo não existia. Vou te dizer qual, por exemplo: oração individual. Não tinha isso. Por quê? Porque na época do templo, o conceito de oração era algo comunitário. Era algo que se fazia 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, no templo. O conceito de que rituais de purificação cerimonial, que só eram realizados dentro do templo, uma vez não existindo mais o templo, os fariseus foram os primeiros a dizer: não, mas mesmo fora do templo, nós precisamos estar cerimonialmente puros. Então, eles começam a lançar essas ideias e trazerem para a vida cotidiana uma forma de viverem a espiritualidade no Deus em quem eles criam. Está claro isso, irmãos? Você percebe como até aqui a presença dos fariseus era imensamente importante na realidade de Israel, sim ou não? Só que aí começa agora a subir no poder e nas conquistas um homem chamado Alexandre. Alexandre o Grande, nós estamos aí há uns 4 séculos, mais ou menos, 3 séculos e pouco antes de Cristo, domina o Império Persa, conquista o mundo conhecido na época, e o jeito de pensar grego deflagra um novo império chamado Império Helênico. E neste Império Helênico, veja só, os saduceus, que sempre se aliançavam com as elites no poder, agora que não tinham mais a Pérsia para com ela fazerem aliança, vão se aliançar com o jeito helênico de pensar. Os fariseus novamente dão um passo para trás e dizem: nós não cedemos a isso. Na verdade, no período da helenização dos judeus, os fariseus tiveram um papel muito importante chamado postura seletiva. Eles olhavam para o jeito grego de pensar, viam onde é que isso feria a compreensão mosaica do mundo e diziam: nós não vamos nesse caminho. Nós levantamos uma bandeira de alerta aqui agora e dizemos que quem é judeu não se mistura e não pensa desse jeito. Os fariseus eram esses porta-vozes. Então foram figuras importantes para a continuidade da tradição oral, para a manutenção da identidade dos judeus neste período de sucessivas dominações. Aí então, Alexandre o Grande abre lugar na história. Ele morre, o Império Helênico deixa de existir. Quando Alexandre o Grande morre, a Judéia passa a ser dominada por uma outra dinastia de origem greco-egípcia chamada os Ptolomeus. Depois, mais guerra acontece e vem os Seleucidas, uma dinastia greco-síria. E com os Seleucidas algo grave acontece. Eles começam, para valer mesmo, uma metodologia de helenizar a cabeça dos judeus. E a primeira coisa que eles fazem é abominações dentro do templo. Eles roubam e saqueiam todo o ouro, todas as riquezas, todas as peças simbólicas e de valor simbólico imenso do templo e adulteram a identidade dos judeus. Esses são os Seleucidas. Quando eles deflagram esse processo aberto de helenização dos judeus, aí então um grupo que era como uma panela fervendo dentro dos judeus mais fervorosos se rebela. E o nome desse grupo eram os Macabeus. Aí vem a revolta dos Macabeus. E um homem chamado Simão o Macabeu encabeça essa revolta, vence os Seleucidas e depois de um
tempo de sucessivos domínios de impérios sobre os israelitas, agora então Israel está novamente livre. Livre porque conquistaram o último império que os dominavam, que eram os Seleucidas. E agora é judeu dominando sobre o judeu. Começa então uma nova dinastia de judeus, lá proveniente dos Macabeus, chamada dinastia de Asmoneu. E essa dinastia, então, não era reconhecida por grande parte do povo, porque não tinha o selo da dinastia real de Davi. Mas ele vai aos trancos e barrancos, e adivinhe só que cargo é dado a Simão, o Macabeu, na dinastia dos Asmoneus. É dado o cargo de sumo sacerdote. Toda a autoridade religiosa, e política e militar na mão daquele saduceu que tinha hábito já de se aliançar com as elites. A dinastia dos Asmoneus vai perder lugar para uma outra dinastia, e essa é a última, prometo, já é muita história, né? A dinastia, essa você vai conhecer, Herodiana, 37 antes de Cristo. O Império Romano vem e diz, é meu, e arrasta tudo. Os Asmoneus cedem lugar e agora Roma está no poder sobre a Judéia. Quem é que vai ser parceiro de Herodes? O sumo sacerdote, os saduceus. Tudo isso para dizer para vocês que, enquanto os saduceus, sumos sacerdotes, ascendiam em poder e influência por conchavos políticos e militares com as elites dominantes, os fariseus, que eram uma força contrária de oposição àquela dominação judaica elitizada e monárquica, eles são ecléticos, populares e democráticos, estão em contínua oposição com sacerdotes e por isso são muito amados e muito benquistos pelo povo. E são eles que vão orar no templo 2 vezes por dia, são eles que vão estar de pé nas praças e declamar suas orações para que o povo ouça e veja que ainda há culto sincero e honesto em Jerusalém. São eles quem estarão de pé nas sinagogas, não apenas apresentando a exposição e a interpretação da tradição escrita e oral, como também diante de todos entregando o seu dízimo. E diz Flávio Josefo, que era um historiador judeu do século I, que os fariseus eram generosos, eles davam dízimo não apenas do que eles ganhavam naquele mês, mas de tudo que eles tinham. Na época de Jesus era estimada por esse mesmo historiador Flávio Josefo, o número de 6.000 fariseus presentes. Os fariseus eram pessoas boas, acredite, eram pessoas piedosas, eram pessoas importantes para a continuidade da identidade do judeu em Israel. Os fariseus eram pessoas que diante de um mundo mau, um mundo como o nosso, em que a gente liga a televisão ou acessa a internet e só vê notícias ruins, a diferença é que naquela época não tinha televisão nem internet para acessar, mas tinha impérios violentos e corruptos, tanto quanto os PCCs da vida e as podridões dos meandros de Brasília. A podridão da corrupção, da violência, esteve lá como está aqui. E os fariseus se levantavam dizendo, nós seremos um luzeiro neste mundo em trevas. Mas o problema, queridos, é que os fariseus, mesmo sendo pessoas boas, eram pessoas. E uma primeira notícia, uma primeira verdade que você pode guardar já no seu coração é o seguinte: pessoas boas, por mais boas que sejam, são pecadoras. Pessoas boas podem dar brecha e se encherem de vaidade. Pessoas boas podem se tornar pessoas egoístas em determinados momentos de suas vidas. Pessoas boas, por mais bem intencionadas que estejam, podem dar lugar a um jeito orgulhoso de ser. É ou não é verdade? Por isso, o tema dessa mensagem hoje é:
quando ser bom é perigoso. Os fariseus eram bons, mas a bondade deles naquele momento se tornou perigosa para eles. E para fechar toda essa reflexão, eu vou de maneira rápida e objetiva te dizer 3 formas de como a bondade do fariseu se tornou perigosa e destrutiva para aquele grupo de homens que desde o seu nascimento, na história da Judéia, aquele grupo de homens se tornou alvo de chacota, alvo de repúdio por parte do próprio Jesus. Pronto. Primeiro lugar, você vai ver comigo no verso de número 11. O verso de número 11 diz que o fariseu estava então orando. Isso é uma parábola. Jesus está contando uma história. Jesus está propondo uma narrativa paralela à narrativa real da vida. Isto é uma parábola. Ele está lançando ao lado da nossa história uma história paralela para expressar verdades. E então, ao expressar essa verdade, Jesus propõe um tipo de oração que este fariseu bondoso, porém vaidoso, fazia. E a oração do homem era assim, ó. Verso 11. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, corrupto, adúltero, assassino. Não sou sequer como esse publicano aí. O publicano, vou só abrir um parêntese para você que está boiando, não sabe o que é um publicano. Publicano, ele era chamado um cobrador de imposto. Era um homem local que havia se oferecido ao Império Romano para ser o cobrador das taxas. Ô queridão, muito obrigado. Valeu mesmo, chegou na hora certa. Se Roma dominava a Judéia, nada mais coerente do ponto de vista político e econômico que o governo dominante tivessem funcionários locais para cobrar o imposto. Esses eram os publicanos cobradores de impostos. O problema dos publicanos, por que eles eram tão mal vistos pelos judeus? Porque eles, além de serem traíras, ainda eram ladrões. Porque Roma dizia, você tem que cobrar X de imposto. E eles colocavam 3x na hora de cobrar. E o povo tinha que pagar, senão ia preso. E eles embolsavam a propina, o excedente. Já viu esse filme? Na época não tinha televisão nem internet para acessar. Mas a corrupção e a caatinga da política corrupta estava lá, como está aqui. Então esse era o publicano. Aí o fariseu, voltando, vai orar e diz assim, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como estes homens adúlteros, assassinos, promíscuos, nem sou tampouco como este publicano. Mesmo o fariseu sendo um homem bom, este versículo, o tom desta oração nos diz que esta bondade não impediu ele de ser levado pela arrogância. E esse é um primeiro cuidado, queridos. O mundo precisa de pessoas boas, mas cuidado para você não se achar tão bom e passar a medir-se à luz da maldade do outro. O mundo tem o terrorista tal, o líder do PCC tal, um dos presos que morreu ali era um estuprador, não sei o que, mereceu morrer, ainda bem que eu não sou tão mal quanto eles. Cuidado, porque senão, olhando para esta oração do fariseu que diz, ainda bem que eu não sou que nem o publicano, você pode dar lugar no seu coração para fazer a mesma oração dizendo assim, ainda bem que eu não sou que nem esse fariseu. Você fez a mesma oração e está sendo corroído pela mesma arrogância. O contraste da oração do fariseu com o publicano é que o fariseu estava usando o homem, o pecador, o feio, o promíscuo, o adúltero, como medida padrão de grandeza, padrão para medir a justiça, a retidão.
O publicano não fazia isso. O publicano, a medida de grandeza, o padrão de medida de justiça para o publicano, era o próprio Deus. O publicano não se compara a ninguém. Diz que ele não tem nem condições de olhar para o alto. E ele olha para si próprio e ele diz: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. A noção de medida do que é justiça não estava no homem, como o fariseu fazia, estava em Deus. E a justiça de Deus é tão perfeita, que diante deste absurdo e ápice de perfeição, eu não consigo sequer olhar para cima. Cuidado, queridos, repito, o mundo precisa de pessoas boas. O mundo da época de Jesus precisava de pessoas boas. Os fariseus eram pessoas boas e importantes na história do judaísmo. Diga-se de passagem, eles são os pais do judaísmo rabínico atual. Mas mesmo pessoas boas podem se tornar arrogantes e deixam de ser uma bênção para o mundo. Amém, queridos? Que você faça a mesma oração que eu tenho feito. Senhor, me mantenha alguém humilde. Não deixa que a arrogância, a vaidade, o orgulho tome conta do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Aí, em segundo lugar, o verso de número 12, o fariseu continua dizendo assim, preste atenção agora. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora ele deixou de falar sobre quem ele é ou deixa de ser. No verso 11 ele está falando, não sou que nem aqueles ruins. Deixa eu te contar um negócio só para fechar bem o primeiro ponto, que eu me lembrei aqui. Teve uma época lá em casa, fim de ano, né? Recuperação, não vai recuperação. Graças a Deus meus meninos nunca ficaram de recuperação. E aí aí o pai fica mal acostumado, né? O menino passando direto todos os anos, a gente fica mal acostumado. Então quando vem uma nota menos de 8, a gente já começa a achar estranho. E eu preciso depois parar, orar, botar a cabeça no lugar e dizer, puxa, graças a Deus, não foi abaixo da média, né? Mas aí veio uma nota abaixo de 8, eu fui reclamar, e aí a criatura de lá para cá chegou para mim e disse assim, mas pai, a fulana de tal tirou 3, e eu tirei 7,5, você está achando ruim? É uma tendência nossa, né? A gente tenta, esse é um mecanismo de defesa. Na nossa argumentação em favor próprio, a gente tenta se nivelar, né, por baixo, porque aí o que estiver acima desse muito ruim, já está no lucro, é ou não é? É exatamente o que o fariseu aqui faz. Ele acredita tanto na sua bondade, que ele diz assim, olha, eu sou bom e eu sou justo, por quê? Porque o mundo é um lugar que tem gente adúltera, promíscua, assassina, líder de PCC, doido que solta bomba, que joga caminhão em cima dos outros. Então se eu não faço isso, estou me nivelando lá por baixo. Se eu não faço isso, então eu sou bom. O nome disso é arrogância. E o mundo não precisa de mais pessoas assim. Fecha parênteses, vamos para o segundo ponto que eu estava falando aqui. Só queria reforçar o primeiro. Segundo ponto é quando o fariseu agora deixa de considerar quem ele é, ou quem ele deixa de ser, para considerar o que ele faz. E aqui, se você não conhece um pouco das exigências ritualísticas e religiosas de Israel, eu vou te dizer, havia a exigência de apenas um jejum por ano aos judeus. Era no dia da expiação, feriado nacional. Era a única exigência na lei para que o judeu jejuasse. O fariseu fazia 2 vezes por semana. Por semana, quase 100 vezes mais do que lhe era exigido. O dízimo que ele dava, aqui na nossa tradução em português não ficou tão claro, mas quando diz, dou o dízimo de tudo que eu ganho, ele está mostrando um superlativo da sua capacidade de generosidade no dar. Então o que ele está dizendo é o seguinte, eu sou o cara pelo que eu faço muito mais do que é exigido de mim. Ainda que fossem pessoas boas, os fariseus, neste verso 12 aqui, representam para nós uma postura muito perigosa chamada autossuficiência. Ele era tão correto e tão acima da média no que ele fazia, que é como se ele fosse o salvador de si próprio. Olha só como faz sentido.
Deus pede que a gente faça isso, isso e isso. Que a gente seja cerimonialmente puro na hora de entrar no templo, que a gente dê o dízimo daquilo que a gente ganha e que a gente jejue uma vez por ano. Pois eu quero ser cerimonialmente puro em tudo que eu fizer dentro e fora do templo, e diga-se passagem, isso é bom. Eu quero dar o dízimo não apenas do que eu estou ganhando mensalmente, mas de tudo que eu possuo, e se eu ganhar alguma coisa eu também vou dar, e vou ser generoso nas esmolas, diga-se de passagem, isso é muito bom. E eu vou jejuar não uma vez, eu vou jejuar 2 vezes por semana. Ou seja, se eu faço tudo isso, então é claro que eu vou ser salvo. É claro que eu vou ter o bem-querer de Deus, a aceitação dos céus. É claro. O que é isso, queridos, senão um sentimento presente nos nossos dias, chamado autossuficiência. A palavra de Deus nos fala no livro de Deuteronômio, uma advertência ao povo, dizendo assim: cuide para que quando entrares na terra e desfrutares dela, não venhas dizer, a força do nosso braço nos conquistou este chão. O Senhor é quem nos dá tudo o que temos e tudo o que precisamos. E a graça de Jesus Cristo, mediante a qual somos salvos, é um dom gratuito de Deus, e como eu sempre digo, e para ser repetitivo, não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, porque não sou eu que me salvo com as minhas obras, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que me salvou pela graça. O fariseu era bom? Era bom, mas nessa altura do campeonato aqui, ele já estava cheio de orgulho, nivelando sua justiça a partir do homem, cheio de arrogância e cheio de autossuficiência. Jesus Cristo entra duro nessa postura dos fariseus. Mas para terminar, eu quero ler aqui o verso 13, que fala do publicano, que fica à distância. Repare que eles entraram no templo, e o templo, enquanto espaço físico, compreendia 2 grandes átrios, o dos gentios e o dos judeus. Havia separação porque o judeu, sectário que era nesse sentido, ainda que entendesse que o Deus de Israel deveria ser o Deus das nações, e por isso tinha um espaço para que nações que não fossem Israel adorassem o átrio dos gentios, eles tinham o seu próprio espaço, o átrio dos judeus, para adorar. Mas diz que esse publicano aqui, sendo ele judeu, que aqui não é gentio não, é judeu. Para quem não sabe, gentio é todo aquele da época de Jesus aqui, que não era judeu, tá bom? Gregos, romanos, etc. Aí então ele diz que ficando ao longe, o espaço era para ele adorar, mas ele teve uma reticência de chegar muito perto, talvez movido ou, na verdade, freado pelo seu próprio senso de indignidade pessoal. Ficando ele ao longe, verso 13, nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito. Bater no peito, querido, é um ato, é um gesto que significa angústia, dor de luto, contrição. É um pouco daquilo que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque se deparam com a sua própria miséria e indignidade diante de um Deus 3 vezes santo. Ele batia no peito. Isso é um costume dos povos, né, médio-orientais ali da antiguidade, e ainda hoje em dia existe isso. Ele batia no peito e então ele diz assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E isso daqui é muito bonito, porque o publicano, ao contrário do fariseu, o fariseu era o bom da história, era o cara importante para a identidade judaica da época. O publicano não, o publicano era o azedo da sociedade, era o traíra, corrupto, que extorquia o povo, que fazia o povo passar fome, de tanta suborno e propina que tinha que dar. Esse camarada encontra quebrantamento, encontra reconciliação, arrepende-se, pede perdão a Deus, chora de maneira quebrantada, no íntimo do seu ser, batendo no peito e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim.
A graça do eterno Deus alcançou este homem. E aí eu estava estudando o Novo Testamento, anotado por judeus, é um livro que eu tenho interessantíssimo, é o Novo Testamento inteiro, com anotações de rabinos, o que é que eles acham das parábolas de Jesus, etc. E nesta parábola aqui, o rabino disse uma coisa muito legal. Existe uma tradição interpretativa entre os judeus, de que neste momento, o publicano que se arrepende e que é salvo, está sendo beneficiado pela justiça do fariseu. Espera aí que eu vou te explicar. Gênesis capítulo 18, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão intercede e pergunta: Senhor, se existirem ali 50 justos, o Senhor destrói a cidade? Deus diz: por amor a esses 50, não vou destruir. Mas Sodoma e Gomorra era só a bagaceira. Todo tipo de esculhambação acontecia ali dentro. Deus, um lugar tão sujo, moralmente tão deplorável quanto esse, se tiverem, ok, não 50, 50 é muita gente, dá até para fazer uma igreja, se tiver só 10, o Senhor mantém Sodoma no ar ou manda fogo do mesmo jeito? Não, se tiver só 10, eu preservo. Aí Abraão vai esticando a corda até chegar então na pergunta que a gente queria fazer. Deus, se tiver um justo, eu não destruo a cidade. Essa é uma percepção que o judaísmo antigo tinha e percebe nesta parábola de que a justiça de um justo beneficia a impiedade de muitos. A presença de um crente, firmeza, num ambiente de trabalho mundano, promíscuo, cheio de valores distorcidos, pode trazer bênção e abrir as janelas do céu sobre a cabeça daquele teu colega de trabalho mais esculhambado que existir. Você crê nisso? Diz amém. Eu creio nisso, irmãos. Diz o texto que na corte de Potifar, guarda de Faraó, o império violento e terrível da antiguidade, a presença de José do Egito fez com que o palácio de Potifar, o quê? Prosperasse. Olha só o apóstolo Paulo, que era judeu, falando isso. Em outras palavras, ele diz assim, querendo dizer sobre Adão que pecou e Jesus que morreu pelos pecados. Ele diz assim: a transgressão de um trouxe morte a todos, mas a justiça de um justificou a todos. E esse é o último ponto aqui. O publicano, corrupto, mesquinho, cafajeste, traíra dos seus compatriotas judeus, se converte. E o rabino que eu estudei diz: parte deste momento de quebrantamento foi uma bênção que a justiça dos fariseus exerceu na vida dele. Bem, eu não estou aqui para analisar a teologia do rabino, até porque ele também não está nem um pouco interessado na nossa teologia cristã. Então vamos deixar isso aqui de lado. Mas a título apenas de aplicação, o que eu queria deixar para você desta parábola é que o mundo mau em que vivemos precisa de pessoas boas, que não se deixem levar pelo orgulho e pela arrogância, que tenham uma postura humilde e totalmente dependente da graça de Deus e não queiram caminhar na prepotência da autojustificação. E também precisa de pessoas que se dispõem, pelo fato de serem filhos e filhas de Deus, se dispõem a estar no seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sala de aula ou em qualquer lugar que Deus te colocar, e ali dentro ser instrumento de bênção para a transformação de outras pessoas. Que Deus nos faça assim, queridos, pessoas boas, mas não pessoas boazinhas, que o caba sagaz monta em cima e tira proveito. Não, pessoas boas que não precisam se medir pelo padrão de grandeza do outro, que não precisa se nivelar por baixo para se achar bom. Pessoas boas que estão continuamente contritas pelo pecado que lhes assola e que por isso são dependentes da graça de Deus. E pessoas suficientemente boas, porque Deus os fez assim, para estarem num mundo em trevas
e serem luz, para estarem num mundo cujos valores apodrecem e serem o sal que estanca a podridão e que traz vida nova. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.